Olá, meus amados alunos do oitavo ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora falando do capítulo 5, que vai tratar sobre os países subdesenvolvidos. Lembrando que no nosso último vídeo nós falamos sobre a importância das ONGs, das organizações não governamentais. Depois falamos um pouquinho sobre os países no contexto mundial, a nova ordem mundial, aquela ideia das divisões que existem entre os países no atual cenário geopolítico mundial, puxando para o contexto histórico e para o contexto mais atual, né, falando de países centrais, países periféricos, países emergentes, e a partir disso nós falamos um pouquinho sobre os organismos internacionais com ênfase para a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a influência que ela tem aí no mundo. Então, para a gente dar um pontapé inicial aqui sobre os países subdesenvolvidos, a gente tem que lembrar que o sistema capitalista ele provocou profundas alterações no modo de vida das pessoas, tanto nas relações econômicas como na organização espacial geográfica, e ocasionou sérias transformações na relação entre os países. Quando a gente fala do sistema capitalista, e isso nós já trabalhamos em sala, a gente sabe que ele é um sistema de produção. Só que dentro desse sistema prevalece a divisão da sociedade em duas classes essenciais, que seria aquela que envolve os trabalhadores livres, né, o proletariado, aquele que vende sua força de trabalho, e em detrimento daquele que seria o burguês, né, o capitalista, os donos do meio de produção. Lembram lá o que seriam os meios de produção? Terras, fábricas, indústrias. Então, geralmente, o capitalista é aquele que detém esses meios de produção. E aqueles trabalhadores livres são aqueles que vendem sua força de trabalho, tá? Lembrando que esse sistema capitalista ele tem um tripé fundamental, que envolve a produção, circulação e consumo. Todo o empreendedor ou todo capitalista, ele tem que ter firme esse tripé para poder funcionar, digamos assim, o negócio dele. Então, tudo parte de uma ideia de produção, no caso, comprar matéria-prima para fazer essa produção e depois colocar para circular no mercado e, enfim, chegar na mão do consumidor, que é onde esse capitalista ele vai ter o lucro, né? E lembrando que só é capitalista aquele que pega uma parte do lucro e investe novamente, tá bom? Então, esse aí é um ponto importante. E outra questão é que dentro do sistema capitalista tem que haver a desigualdade. Não é como se fosse um critério, mas se eu estou falando que tem uma divisão de classes, eu estou falando daqueles que têm em detrimento daqueles que não têm. Então, essa desigualdade ela vai prevalecer. Lembrando também que o sistema capitalista foi adotado pela maioria dos países do mundo. Então, daí reinar a ideia de uma determinada desigualdade social, porque não é porque um país é rico, né, desenvolvido, que ele não vai ter essa desigualdade, principalmente se ele adota o sistema capitalista. Então, quando eu falo dessas relações econômicas, eu estou falando da influência que isso tem no mundo. E a gente sabe que dentro do atual cenário geopolítico mundial, as relações econômicas entre os países elas são muito importantes. Por isso que a gente falou também de blocos econômicos, que é a junção de países com o intuito de suprir alguma necessidade, né? Ou então a facilitação de algumas atividades econômicas. E isso ajuda muito no processo de organização espacial, tá? Então essas transformações elas resultaram do processo de desenvolvimento de alguns países ocorrido a partir da Revolução Industrial até o século XIX, quando foi formado um vasto império colonial que foi mantido mesmo após a descolonização, reafirmando o domínio dos países ricos em
e industrializados sobre os antigos países colonizados. Então surge o subdesenvolvimento e a gente chega no termo, né? O termo subdesenvolvimento representa as diferenças econômicas e sociais existentes entre países. Após a Segunda Guerra Mundial, que vai no período de 1939 a 1945, os países da África e da Ásia passaram a declarar a independência política das colônias europeias. Nesse processo, as colônias lutaram por autonomia política e econômica, conquistando ou recuperando sua independência. Houve, então, uma universalização dos Estados-nações, isto é, surgiram centenas de países. Dessa forma, a opinião pública mundial tomou conhecimento de imensas áreas globais que se encontravam em situações de pobreza e miséria. Lembrando que esses termos aí aparentam ser iguais, mas não são, né? Tanto é que, por exemplo, para o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz uma classificação aí daqueles que estão entre a linha da pobreza e a linha da miséria. Então, tem distinção. Os diferentes estágios de desenvolvimento, aceitos como naturais, revelaram-se abissais, ou seja, muito profundos, muito grandes, apesar de sempre distanciar os povos. Então, quando eu estou falando de estágios de desenvolvimento, eu tenho que lembrar a distinção, sim, econômica entre os países, porque hoje tem uma distinção, né, que prevalece, digamos assim, daqueles que são desenvolvidos e ricos, em detrimento daqueles que são pobres e subdesenvolvidos. E as realidades, elas são, de fato, né, abissais, né? Porque quando a gente vai comparar os níveis, né, por exemplo, relacionado ao IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, que vai puxar lá saúde, educação, né, renda, a gente vai ver que os países ditos ricos, eles apresentam os melhores IDH do mundo, né, em detrimento daqueles que são pobres. E a gente vai ver que o contexto histórico ele está envolvido nesse sentido, né? Assim como as ações atuais, principalmente no que divergem de alguns governos. Então aqui eu coloquei duas imagens mostrando, né, essa distinção que ela é muito perceptível, né, aos nossos olhos. A maior parte dos novos estados formados no século XIX e XX fundou-se sob o modelo colonial e imperialista, fruto dos interesses das potências hegemônicas, no caso dominantes. Por isso, a maioria das fronteiras entre os novos estados nacionais são consideradas artificiais, isto é, foram criadas pelas ex-metrópoles para conservar a instabilidade política e econômica, a fim de mantê-los dependentes dos seus interesses. E no livro de vocês tem uma imagem que mostra as megacidades, né, do mundo. Lembrando aí que no passado, de aproximadamente até 1950, quando a gente falava em megacidades, só existia ali uma ou duas com uma ênfase grande. E hoje elas já passam mais de 20, né? Para cima de 20 nesse sentido. Então aí a gente tem alguns dos pontos importantes que está mostrando aí esses centros. Por exemplo, na América, aqui do lado esquerdo, aparece Los Angeles, aparece Nova York, Cidade do México. E aqui na América do Sul aparece com ênfase o Rio de Janeiro, São Paulo e num outro país, Buenos Aires, né, Argentina no caso. E alguns países ali, aliás, dois países ali da África e uma grande ênfase no continente asiático. O conjunto de países subdesenvolvidos. O número de países subdesenvolvidos é muito grande. São mais de 155 que reúnem cerca de 4/5 da população mundial. Por isso, tornou-se necessário agrupá-los quanto à origem. E aí a gente vai numa conceituação aí. O primeiro grupo é formado por países de origem pré-colonial com economia primitiva,
foram os países que não foram alvo de investidas coloniais nem sofreram o impacto de uma industrialização imposta. Já o segundo grupo é formado por países que tiveram contato com povos europeus desde a antiguidade. São comuns entre eles os países do norte da África, do Oriente Médio e da parte da Ásia, os quais, mesmo tendo estruturas sociais organizadas, foram dominados pelos europeus. O terceiro grupo são os países que foram transformados em colônias pelos portugueses e pelos espanhóis, após a expansão comercial que teve início no século XVI. Tiveram sua economia baseada no comércio regido pelo Pacto Colonial e numa agricultura de plantation, escravista ou na mineração de ouro ou prata. Né? Nesse grupo encontram-se quase todos os países da América Latina, e aí no caso inclusive o nosso território, Brasil. O quarto grupo é composto dos países dominados durante a evolução do capitalismo, com o propósito de servir de entreposto comercial e de fornecer escravos para as Américas. É o caso dos países da África subsaariana, lembrando aí que a África ela tem uma regionalização, né, que tende a África Islâmica e a África subsaariana, e essa África subsaariana ela aparece aquela África negra, né, que é aquela África mais pobre que está no sul do continente, que tiveram suas riquezas exploradas depois da Conferência de Berlim, que a gente sabe que foi nessa conferência aí que teve, digamos, um recorte mais enfático por algumas potências europeias. E aí que ocorreu no ano de 1884 a 1885. O quinto grupo tem na sua formação países que, na sua fase de capitalismo monopolista, desenvolveram certa industrialização. Esse desenvolvimento industrial se deu com base no capital estatal, acompanhado ou não da intervenção das transnacionais, que eu já expliquei para vocês que são aquelas empresas que geralmente possuem sede nos países desenvolvidos e colocam suas filiais nos países subdesenvolvidos. Geralmente, esses empresários eles são atraídos por N fatores, que eu já disse para vocês também, que está relacionado com a mão de obra a baixo custo. Vão encontrar aqui pessoas que não têm tanta qualificação e logo, né, eles podem baixar o preço da remuneração. Em alguns casos, os governos eles dão incentivos fiscais, né, de diminuir impostos. Esses empresários, em alguns casos, sabem que as leis trabalhistas e ambientais elas são frágeis, enfim, um conjunto de questões. E, no caso, se caracterizou pela dependência da tecnologia externa e pela transferência de capitais. O sexto grupo são países que adotaram uma economia socialista após a Segunda Guerra Mundial. Com esse novo modo de produção, diferente do capitalismo, procuravam romper com a situação de dependência, mas a gente sabe que esse grupo de países, eles ficaram, digamos, um pouco apagados no cenário econômico mundial, principalmente depois da desintegração da União Soviética, que ocorreu no ano de 1991. Isso é um ponto importante a ser considerado. Então, vários nomes para uma mesma tragédia, que é o tópico que está no livro de vocês. Algumas décadas após a origem do termo subdesenvolvimento, os países que assim eram classificados ficaram incomodados por não observarem grandes mudanças rumo ao desenvolvimento. Surgiram então outras classificações para os países que tinham profundas desigualdades sociais e dependência econômico-financeira e tecnológica. E aí a gente tem que lembrar de novo esse planisfério que apresenta um mundo desigual. Essa aqui é uma forma de regionalização também, que está mostrando a linha norte-sul. Ao norte, os países ricos desenvolvidos, e ao sul, aqueles países que são pobres subdesenvolvidos. Tá bom? Cabe lembrar que essas expressões possuem as suas limitações ou os seus problemas. Aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, porque algumas terminologias elas ainda são utilizadas atualmente, só que de forma equivocada. Por exemplo, o terceiro mundo.
sugere que existem outros dois mundos, o que atualmente não é mais verdade. No entanto, essa expressão ainda é utilizada por alguns jornais e algumas revistas de forma equivocada, porque no caso no passado existia lá o primeiro mundo, associado no caso lá aos países que adotaram o capitalismo, o segundo mundo, aqueles que adotaram o socialismo, e o terceiro mundo, aqueles que adotaram o capitalismo, mas eram pobres, subdesenvolvidos. Então aí no caso essa regionalização já não existe, né? Não existe mais. Países em desenvolvimento é uma expressão que causa problemas, visto que alguns países da África, né, do sul da Ásia e da América Central não se encontram de fato em desenvolvimento. Pelo contrário, em muitos casos estão ficando mais pobres, que essa daí é uma outra característica, né? Porque o termo em desenvolvimento ele dá a visão de muitas coisas, mas será que um país ele está mesmo se desenvolvendo? Né? Esse desenvolvimento ele chegou? Como é que ele está sendo alcançado? Isso é um ponto. E no caso, subdesenvolvimento é um termo que sugere apenas um atraso, uma situação que deverá levar ao desenvolvimento, algo duvidoso, tendo em vista que é impossível que todos os países do mundo sejam algum dia desenvolvidos. E é justamente pelaquela característica que eu falei para vocês. Se a maioria dos países adotou o capitalismo, automaticamente vai ter que ter desigualdade. E como é que todos os países do mundo vão ser desenvolvidos com essa característica? Então, isso a gente tem que refletir também. E os dois últimos tópicos, que falam no caso, países do sul, sugere que todos os países subdesenvolvidos estão no hemisfério sul e que os desenvolvidos estão ao norte, o que é um engano, embora seja a classificação mais utilizada. É porque é aquela ideia, não é porque os países que estão ali acima da linha norte-sul são todos ricos, não. Em alguns casos, são alguns países que passam por algumas situações econômicas complicadas, por exemplo, como a Grécia e como a Rússia, né? Assim como todos aqueles que estão abaixo da linha norte e sul têm um diferencial aí, principalmente quando a gente vai pegar aqueles que estão na linha da miséria, aqueles que são pobres, aqueles que são emergentes. Então, embora essa classificação aí, países do sul, países do norte, seja bem utilizada, digamos assim, tem esses pontos aí que a gente tem que considerar. E economias emergentes é a expressão utilizada na era da globalização, em que se prega a eliminação das fronteiras entre os países e que o mundo se tornou uma grande aldeia. Entretanto, essa expressão torna-se falsa à medida que os países desenvolvidos reforçam seus estados nacionais, enquanto impõem medidas liberalizantes para a economia dos países subdesenvolvidos, tornando-a mais frágil, tá bom? Então, meninos, na próxima aula a gente vai continuar com mais informações sobre esse capítulo, tá bom? Até a próxima.